São 21h30 desta quarta-feira, dia 19 de novembro de 2014. É hora de celebrarmos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Estas palestras sempre procuram obedecer resposta das perguntas que nos chegam de nossos ouvintes, pacientes e alunos. Como médico, nossas clínicas atendem os pacientes com dores crônicas do sistema músculo-esquelético, dor de cabeça, pescoço, coluna dorsal, lombalgia, dor nas costas, em todas as partes da coluna, dores nos ombros e braços, quadril, joelhos e demais articulações. Como médico, a ciência médica me ensinou a tratar e, se possível, curar as doenças que afligem o ser humano físico, o ser humano material. Também me ensinou a fazer diagnóstico de transtornos mentais, depressão, neurose, psicose, esquizofrenia, paranoia, desvios de pensamento, comportamento ou ações. A ciência médica, como toda a ciência, é materialista. É a lei do ver para crer. Como buscador de conhecimento espiritual, a revelação me ensinou que não somos só matéria, mas corpo, mente e espírito. Ou melhor, somos pela hierarquia espírito, mente e corpo físico. Então, em relação aos nossos pacientes, nossa abordagem procura ser holística e total. Utilizamos ciência médica, utilizamos cura mental para as doenças de caráter psicossomático e utilizamos cura pela medicina espiritual. Aqui, utilizando a maior de todas as ferramentas de cura que existem. O poder de cura pela medicina espiritual ou pelo poder de Deus. Esta é a abordagem total para o necessitado de cura, que a medicina deveria adotar, mas ainda ela não adota. Ela continua bem física e material. Então, ciência médica, cura pelo poder da mente, ou cura através da medicina espiritual. O médico é um tratador de doenças. O psiquiatra é um tratador dos desvios ou transtornos mentais. O terapeuta da mente procura restituir saúde dos doentes psicossomáticos através do poder da energia mental. Ou seja, o terapeuta da mente procura restituir saúde àquelas doenças que foram causadas pela própria mente do doente. O curador espiritual procura restituir saúde através do poder de Deus, através do poder espiritual. Agora, não tem universidade do espírito, nem do espiritual, e não tem professores do espiritual. Mas para quem busca o conhecimento espiritual, o milagre de cura tem que acontecer. Vejam, porém, qualquer que seja o processo de tratamento ou cura, dois princípios sempre são básicos e fundamentais. O necessitado ou doente tem que ter a firme disposição de querer a cura ou a sua saúde de volta, com todas as forças que lhe restam
de seu ser. É a firme determinação de querer cura. Segundo princípio, o necessitado de cura tem que ter a firme convicção de que é merecedor da cura. Ou seja, ele tem que ser sem culpa para poder merecer esta cura. Agora vocês podem entender como é difícil a cura dos desvios da mente e dos transtornos mentais. O doente mental não sabe exatamente se ele quer se curar ou se ele prefere se refugiar em sua doença. Se ele não tem a firme convicção de querer esta cura, esta dificilmente irá acontecer. O doente mental, em geral, tem transtornos de medo e de culpa, e dificilmente ele tem ou terá o discernimento para se considerar merecedor de cura, e assim esta não virá. Sem mencionar ainda que vários transtornos mentais acontecem pelas más escolhas do livre-arbítrio do doente. Álcool, tabagismo, dependência química, inércia, preguiça, depressão, ansiedade, obsessão, bulimia, anorexia, compulsão sexual, compulsão pelo status, por dinheiro, pelo material, pelo físico. Então fica bem claro que toda a cura, qualquer que seja a ferramenta de cura utilizada, tem que vir de dentro para fora. Logo, ninguém é curador, muito menos curador mental ou curador espiritual. O médico, o curador mental e o curador espiritual tem que ajudar o necessitado de cura a despertar dentro dele o seu próprio poder de cura. Entenderam? Segundo a revelação nos revela, toda a cura já está pronta. O reino espiritual é o reino de toda a criação. O reino espiritual já criou todas as coisas. E assim, o reino espiritual já criou todos os milagres. E assim, criou todos os milagres de cura. Eles já existem. Então, o que você precisa saber e fazer através da sua própria fé é acionar o mecanismo de cura que já mora dentro de você. Outro aspecto aqui sempre repetido. A medicina trata a doença. O curador mental trata a mente que criou a doença. O curador espiritual cura o doente. Então, isso é importante, eu vou repetir. A medicina trata a doença. O curador mental trata a mente que criou a doença chamada psicossomática. O curador espiritual cura o doente. Doença incurável é uma expressão médica. Pode ser traduzida por doença que a ciência médica não tem competência para curar. Entenderam? Então, para aqueles necessitados que receberam o rótulo de doentes incuráveis, não levem isso ao pé da letra. Essa é uma expressão médica, é uma expressão física, é uma expressão material. No reino espiritual, o incurável não existe, porque lá não existe o impossível. Logo, no reino espiritual, não existe o incurável. E toda a cura já mora dentro de você, porque a cura é uma criação espiritual.
A doença não é uma criação espiritual. A doença não tem filiação espiritual. Por isso que a medicina espiritual não reconhece a doença como entidade. Ela reconhece como entidade somente o doente. Porque o doente é o foco da medicina espiritual. Ele que tem que ser curado. Por isso as pessoas sempre me perguntam: você se considera um curador espiritual? Vejam, é muita pretensão alguém se intitular um curador espiritual. Muitos falsos profetas se intitulam de curador espiritual, mas eles têm muita finalidade comercial para usufruir financeiramente desta falsa profecia. Eu sou, na verdade, o Dr. Rui Mercúrio, na verdade, ele é um buscador de conhecimento espiritual. Aliás, está no texto sagrado. Buscai o reino de Deus, ou seja, o reino espiritual, e tudo mais vos será concedido por acréscimo. Entenderam? Então, para se